Ok, então, eh, antes de relembrar, nós vimos, vou ler aqui o texto de 1 Pedro, que nos acompanha em leitura, capítulo 1, vou ler do partir do 3 até o 9, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que nós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais, um gozo indescritível e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Amém. É aqui. Então, relembrando aqui os irmãos que nós já estudamos, texto aqui usado pelo autor do livro, o versículo 8, especialmente o versículo 8, o qual não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo indescritível e glorioso, versículo 8. Então, esse livro se chama Genuína Experiência Espiritual, ele é baseado, condensado na obra que comentei com os irmãos na semana passada, que é Religious Affections, ou Afeições Religiosas, né, em português. Existe ela, né, agora completa em português. E essa versão, mais condensada, é da editora Pes. Então, o autor do livro, ele pregou uma série de sermões, pregou nesse texto de 1 Pedro 1:8, lá no século XVIII, nos Estados Unidos, onde ele era pastor, né, na igreja congregacional. E isso virou esse material, virou um tratado, e a importância dele se dá pela questão do avivamento que ocorreu várias vezes, né? Foram vários avivamentos ou despertamentos espirituais que aconteceram lá na sua época, né? E esse livro foi escrito para demonstrar o quê? O que são as verdadeiras, o que é uma verdadeira experiência espiritual. Então aqui, ó, no índice nós temos aqui, ó, primeiro parte do livro, a natureza das emoções e sua importância no cristianismo. E o segundo, aquilo que não prova que nossas emoções vêm de uma verdadeira experiência de salvação. E em terceiro, sinais que distinguem verdadeiras emoções espirituais. São um livro dividido em três partes. Né? Então, nós começamos a examinar a primeira. Aqui no prefácio, ele fala, né, sobre como ele examinou as questões de modo equilibrado. Havia pessoas que diziam que o avivamento não era de Deus. Por quê? Por causa de todas os exageros que aconteciam no avivamento. Então, algumas pessoas diziam, tá vendo, isso aí não é de Deus. E outras pessoas diziam o contrário, o extremo oposto. Tudo é de Deus, tudo é bom. E ele disse aqui que os dois lados estavam errados. Há muitas coisas ruins e erradas acontecendo no avivamento. Que o fanatismo, né, uma espécie de exagero extremo, um extremo que acontecia, né? E isso ele acreditava que não era de Deus. Mas isso não tirava o mérito do avivamento, ou isso não descaracterizava, né, como sendo uma obra de Deus. E isso você tem nas escrituras, né, avivamentos que aconteceram, como o livro de Atos lá, você vê que tem pessoas no meio do avivamento genuíno, verdadeiro, com experiências falsas, falsos convertidos, né, sempre vai haver na igreja até o final do mundo, né, por mais que creiamos que pode acontecer um avivamento maior ainda, nesse mundo, o pecado que existe aí no mundo, né, todas as nossas dificuldades com relação a isso, demonstra que nunca vai haver perfeição aqui nesse mundo, só na glória mesmo, né? Então, a questão dele é, o fato de ter pessoas com experiências espúrias, falsas, não quer dizer que, obviamente, seja falso. Mas pode haver avivamentos falsos também, é claro. Então, o tema, veja, é bem complexo, na verdade, né? Agora a pergunta, isso aqui é importante para nós hoje? Extremamente importante, né? Quantas pessoas aí têm diversos tipos de experiências, né? E aí, como é que você vai distinguir se é de Deus, se não é de Deus? Ele vai dar aqui
algumas direções bem interessantes para mostrar isso, para demonstrar quando que é algo realmente espiritual de Deus e quando não é. Mas a primeira parte estamos examinando as emoções e a sua importância no cristianismo. Então, o que que nós vimos aqui? Então, com base nesse texto, ele vai dizer que essas pessoas para quem Pedro escreveu estavam sendo perseguidas, passando por grandes lutas, dificuldades, né? E ele destaca aqui, olha, nesse texto, né, ó, amor por Cristo, o qual não havendo visto a mais, né? Então, essas pessoas para quem Cristo, para quem Pedro escreveu, vão passando por muitas lutas, dificuldades, né? Está no versículo 6, ó, contristados por várias tentações, a palavra que é no sentido de tribulações, dificuldades. Mesmo assim, e não vendo Cristo, eles o amavam, a quem não havendo visto a mais. E também alegria, uma alegria indizível. Aqui em nossa tradução está como gozo indescritível, ou pode ser traduzido como alegria indizível e gloriosa, cheia de glória, gloriosa, né? É isso aqui demonstra o quê? Que ah, Pedro se refere a esses cristãos como pessoas realmente de Deus. Versículo 2, ó, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo. Então, isso é uma característica mesmo. Quando você lê 1 Tessalonicenses, você vai ver isso também. Paulo ele usa a mesma descrição. Ele fala, olha, a operosidade da vossa fé, a esperança que vocês têm, o amor, né? Então, ele pega essas três coisas como características de uma igreja ali genuína, de cristãos genuínos. Paulo chama eles também de eleitos, né? No caso dos Tessalonicenses, muito parecido, né? Então, muitas igrejas dão muito problema para Paulo, mas a igreja de Tessalônica é elogiada por isso. Então, aqui fica o ponto importante aqui, olha, né? Muito importante. Que nós comentamos, né? O que que é? Que a verdadeira, a religião verdadeira consiste principalmente em emoções santas. Pegando esse texto, alegria em Cristo, amor por Cristo, essa é a doutrina que, especialmente essa doutrina que ele vai explorar pelo livro e especialmente nessa primeira parte. A religião verdadeira consiste principalmente em emoções santas. Emoções são primordiais, são extremamente importantes para a vida cristã. Muitas pessoas, talvez, vendo uma declaração como essa, em nossos dias, podem estranhar. Mas culto é racional, já vi muita gente falar isso, né? Emoção não é muito importante, não sei o quê, que o culto é só racional, né? Como se razão fosse contrária à emoção, etc. E seguem essa linha, muitas pessoas. Então, isso aqui, como o irmão até comentou semana passada, né? Mostra como os puritanos, hoje até eles é um puritano, né? Como que eles entendiam a fé cristã. É, sim, emoções, não eram pessoas frias, né? Muito pelo contrário. Você lê os puritanos ingleses, também você vai encontrar esse tipo de coisa. E Edwards, ele lia os puritanos antes dele. Ele foi muito influenciado por esses autores que vieram antes dele, na verdade, né? E há um livro, inclusive, anterior a ele, se eu não me engano, de Thomas Shepard, que trata de um assunto parecido. Ele usou bastante esse material no puritano anterior a ele. Então, essa é a visão dos puritanos, sim. A religião consiste principalmente em emoções santas. Algumas pessoas pensam, mas será que é isso mesmo? Antes de falar biblicamente, ele dá aqui algumas definições, né, que são as emoções. Emoções são as ações mais vivas e intensas mais vivas e intensas da inclinação da alma e da vontade. Nós vimos isso semana passada, né? Ele dá aqui algumas definições. E aqui ele vai dizer, né, nesse ponto 3, que a verdadeira religião consiste principalmente em emoções. Ele vai citar aqui vários textos. E aqui, por último, né, nesse parágrafo, é muito interessante. Deus criou não só, que nos criou não só nos deu emoções, porém fê-las a própria causa de nossas ações. Então, quando nós tomamos decisões, né, agimos, exceto se o amor, ódio, desejo ou medo, ou alguma outra emoção nos influenciar. É assim que nós agimos. Isso se aplica tanto a assuntos seculares quanto aos espirituais. É por isso que muitas pessoas ouvem a palavra de Deus falando ali sobre coisas infinitamente importantes, sobre Deus, Cristo, pecado, salvação, inferno, e ainda assim não há mudança em sua atitude ou comportamento. A razão é simples. Simples. O que ouvem não as afeta, não toca suas emoções. De fato, proclamam ousadamente que nenhuma
Nenhuma verdade espiritual jamais mudou a atitude ou conduta de alguém, a não ser que tenha despertado as suas emoções. Nenhum pecador jamais desejou ardentemente pela salvação, nenhum cristão jamais acordou do espírito espiritual, a não ser que a verdade tenha afetado o seu coração. Esta é a medida da importância das emoções. Não, isso aqui é fantástico, isso aqui, né? Então, isso aqui é muito importante destacar. Ah, veja bem, como que a pessoa é despertada espiritualmente, até mesmo o cristão, para uma obra, né? Para mudar ações, ser mais santificado. A pregação, a doutrina que ele está ouvindo, o ensinamento, precisa despertar suas emoções. E como eu comentei semana passada, muitas vezes, né? Eu vejo isso em igrejas, não sei se algum irmão já tiver essa experiência, né? A pessoa vai lá, prega, o ministro, né, o pastor, tal. Ele não vê mudança na vida do povo. Não vê mudança. Por quê? Então, está aqui uma das explicações. Suas afeições, suas emoções não foram atingidas. Por que que não foram atingidas? Bem, um dos motivos, podem ser mais motivos, é que o próprio pastor, o próprio pregador também não teve suas emoções atingidas pela palavra de Deus. Ele não pode dizer como os discípulos no caminho de mãos, porventura não nos ardia o coração quando pelo caminho nos expunha as escrituras. Se o próprio pregador, o ministro da palavra, não tem isso em sua vida, é claro que a igreja também não vai ter, os irmãos. E aí fica uma religião, uma prática religiosa fria, seca, apenas, como disse Ian Bounds, o autor, é um culto solene, tão solene que a pregação são como belas flores, porém belas flores para enfeitar um caixão, apenas isso. Pesado o que ele fala, mas é isso. É uma coisa morta, uma coisa fria, uma coisa que não tem fervor espiritual, não tem. Então isso essa é a vontade de Deus? Será que essa é a vontade de Deus? Será que é isso que a palavra de Deus nos ensina? Então, aí, quando o John Taylor diz aqui que ela consiste especialmente em emoções, né? Então, isso está errado. Então, hoje, o que acontece, nós vemos no meio chamado reformado, isso é coisa de pentecostal, não sei o que e tal. Sendo que não é bem assim, né? Porque nós temos isso nas escrituras. E nós vamos ver aqui agora algumas emoções que ele vai destacar que Deus ordena, é uma ordem de Deus, são mandamentos divinos em relação à sua vida cristã, à nossa vida cristã. Vamos ver aqui algumas, ó. Ponto 4. Emoções diferentes. As escrituras em toda parte colocam a verdadeira religião, principalmente em nossas emoções. Então, a escritura faz isso. Ela demonstra, por exemplo, medo, esperança, ódio, amor, ódio, desejo, alegria, tristeza, gratidão, compaixão e zelo, né? Vamos considerar por um momento. Medo. Olha aí, primeiro essa daqui, ó. Medo, por exemplo, né? As escrituras fazem do temor a Deus a parte mais importante da vida da religião. Uma designação muitas vezes dada aos crentes pelas Escrituras é temente a Deus, aquele que teme ao Senhor. É por isso que a verdadeira piedade é comumente chamada o temor a Deus. Então, aqui o medo no sentido de temor, no sentido de respeito, reverência. Falamos pela manhã isso, né? Referência pela palavra de Deus, por exemplo. Não tomar o nome de Deus em vão. Então, isso é algo extremamente importante na vida cristã. Uma pessoa temente a Deus é o cristão, é o crente, tem que crer em Deus. O temor do Senhor, princípio da sabedoria. Então, medo nesse sentido. Existe um medo que não é, que é negativo, né? Como João vai dizer na sua epístola, o amor lança fora todo medo. Existe um medo que é diferente, mas esse aqui, o temor, respeito, reverência para com Deus, a sua palavra, extremamente importante. Ele vai chamar isso aqui também de uma emoção. Esperança. Esperança, irmão. Olha só essa emoção aqui. Esperança em Deus, em suas promessas. De acordo com as Escrituras, uma parte importante da verdadeira religião. Então, o apóstolo Paulo menciona a esperança como uma das três coisas que formam a verdadeira religião. Está lá em 1 Coríntios, eu vou ler esse texto aqui, 1 Coríntios 13, porque ele é muito importante. Como eu comentei na semana passada, leia o livro dele sobre 1 Coríntios 13, do próprio autor aqui, né? Edwards. Muito bom também. 1 Coríntios 13, diz assim: Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor.
Então, fé, esperança e amor. Esperança é algo muito importante, irmão, para o cristão. Ela é chamada aqui, olha, a esperança é o capacete do soldado cristão. O capacete, ele protege a sua cabeça, protege a sua mente. Então, quando vem os ataques, né, por exemplo, do diabo, né, contra o cristão, é, por exemplo, para desanimar, falar coisas, né, que você não é crente de verdade, você não é salvo, existe a esperança, ela protege a sua mente. Então, um cristão sem esperança é muito estranho, isso não poderia existir, na verdade, é uma contradição. Tomando como capacete a esperança da salvação. 1 Tessalonicenses 5:8. A âncora da alma, esperança proposta, qual temos por âncora da alma. Né? Segure firme, né? Ah, às vezes o temor a Deus e a esperança estão unidos como indicadores do caráter do verdadeiro crente. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre o que eles esperam na sua misericórdia. Então, o verdadeiro crente é aquele que espera em Deus. Salmo 33, versículo 18. Teme ao Senhor e espera no Senhor. Esperança, irmão. Sem esperança, não há fé genuína. Não há um verdadeiro cristianismo. Por isso, essa visão escatológica, pessimista, né, que é ensinada hoje nas igrejas, não é bíblico, não, no meu entendimento. Tudo vai de mal a pior, um pessimismo, sem nenhuma esperança de que Deus pode reavivar a sua igreja ainda. É bem estranho isso, né? Esperar, por exemplo, também em Cristo, e você, essa confiança, essa esperança que o Senhor voltará, o Senhor julgará o mundo, julgará o pecado, julgará as maldades dos homens, etc., e abençoará o seu povo. Tudo isso é esperança, tanto no sentido individual, esperança que Deus vai abençoar a sua família, Ele vai suprir as necessidades da sua família. Tudo isso é esperança. Como que nós vivemos sem esperança? Não podemos viver, né? Isso é o que o mundo coloca. O diabo coloca para nós, deixa as pessoas totalmente desesperançadas, né? Vamos ver o que aconteceu na época da pandemia, né? Essa questão da desesperança, pessoas deprimidas, etc. O cristão ele precisa ter esperança. Amor. A gente vai falar um pouquinho mais para frente depois, ali, um pouquinho mais sobre o amor, mas aqui o amor, as escrituras colocam a verdadeira religião exatamente na emoção do amor. O amor é tudo na religião cristã. Amor por Deus, amor por Jesus Cristo, amor pelo povo de Deus, pela humanidade. Acabamos de ler aqui, ó. O amor é o maior destes. Maior que a esperança, maior que a fé. Então, esses versículos nos ensinam isso, são inúmeros. Ele vai tratar um pouco depois, ele fala aqui um pouco mais, né? Próximo capítulo. Devemos observar, entretanto, que as escrituras falam da emoção contrária, ódio. O ódio pelo pecado como uma parte importante da verdadeira religião. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, no caso, odiar o mal, né? Consequentemente, as escrituras chamam os crentes a provarem sua sinceridade do seguinte modo: vós que amais ao Senhor, detestai o mal. Salmo 97. Então, o amor e o ódio são importantes. O ódio pelo mal. É impossível você dizer que ama a Deus verdadeiramente se você ama as coisas que ele mesmo já disse que odeia, né? Coisas contrárias à natureza divina, você não tem como amá-las, não pode amá-las. Aqueles que nasceram de novo, se você nasceu de novo, é importante você odiar o mal, né? Aí, o amor e o ódio. A gente vai falar um pouquinho sobre o amor mais daqui a pouco. Desejo. As escrituras mencionam muitas vezes o desejo santo, expresso em anseio, fome, sede de Deus e santidade, como parte importante da verdadeira religião. Então, desejo, muito importante, né? Desejo, né? No teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. Minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja numa terra árida, exausta sem água, Salmo 63. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então, esse desejo, essa fome espiritual, pela palavra de Deus, pelo leite da palavra de Deus, pelo alimento, né? Pelo pão que saiu da boca de Deus. E essa fome por Cristo, ela é muito importante. Fome e sede de justiça. Por exemplo, vou dar um exemplo para os irmãos sobre isso. Jejum. Você jejua? Jejum espiritual, você jejua? Se você nunca jejua, você está em desobediência, porque a palavra de Deus ordena. O Senhor Jesus disse, quando jejuardes, ele não diz se você jejuar, ele diz quando você jejuar. E o que é jejum? Já disse um autor antigamente, né?
Jejum nada mais é do que fome por Deus. Fome por Deus. Quando você se abstém de alimentos, você está dizendo: a minha fome pelo Senhor é maior. O desejo por Deus é maior. A minha fome e o desejo é maior por Ele. Fome e sede de justiça. É uma das definições de jejum. Fome por Deus. Você está se abstendo, você está colocando de lado o alimento físico, né, por um alimento mais espiritual, um alimento espiritual. Então, esse é um exemplo, né? Desejo. Alegria. Alegria faz parte da vida cristã. Alegrai-vos no Senhor, justos. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, o fruto do Espírito é amor, alegria, etc. Então, a alegria faz parte da vida cristã. É uma ordem. Existe até lá no Deuteronômio, não vou lembrar de cabeça a referência, Deus, ele ordena o povo a servi-lo com alegria. E não, caso não servir ele com alegria, é pecado. Servir a Deus sem alegria não é correto. Deus não tem prazer nisso. Ele tem prazer na alegria. Alegrai-vos, Senhor. Muitas passagens falam de alegria, muitos salmos, né? A alegria do Senhor é a vossa força, por exemplo. Né? Você está alegre no Senhor. Paulo, quando escreveu isso aqui aos Filipenses, estava preso, né? Passando por tribulações, dificuldades. Ele diz: alegrai-vos no Senhor, irmão. Aí ele repete, outra vez digo: alegrai-vos. Né? Sempre, toda e qualquer situação, alegria. Essa é uma característica do cristão verdadeiro. Apesar de lutas, dificuldades, problemas, ele consegue se alegrar. Próximo aqui, pesar. Pesar espiritual. Então, aqui na alegria, vemos que é uma ordem, um mandamento. Né? Pesar aqui também. Ó, pesar espiritual, contrição, coração quebrantado, são uma grande parte da verdadeira religião, de acordo com as Escrituras. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Se você fizer um estudo, tem um estudo à parte só sobre as bem-aventuranças, elas tratam disso, da característica do verdadeiro cristão também. E uma delas é chorar. Chorar. Já parou pra pensar nisso? Como que você sabe que um bebê acabou de nascer, só o irmão Edson aí, né? Um bebê pequeno, né? Eu acho daqui só ele, se não me engano. Como que ele está saudável? Quando ele consegue se alimentar, quando ele consegue é, tomar o leite. Por isso que Pedro fala, né? Desejar ardentemente o leite da palavra. O bebê, então, se ele não consegue se alimentar, vai ser um problema. Mas se ele tem fome, indica o quê? Vida. Então, o desejo, falando aqui do desejo novo, o desejo pelas coisas espirituais, indica o quê? Uma vida espiritual. Houve um novo nascimento aí, porque a pessoa deseja a coisa espiritual, assim como o bebê. E também o choro. Sabia que quando o bebê nasce, o médico vai dar uma nota pro choro, né? Ele tem que chorar, o bebê nascer tem que chorar. Existe uma espécie de nota, né, que os médicos dão pro bebê quando ele nasce. Fica lá registrado lá, né? Se ele não chora, o bebê não, ele nasce, ele não está chorando, alguma coisa pode estar errada. Alguma coisa pode estar errada, né? Bebês que infelizmente nascem, né, sem vida, ou com algum problema e precisa chorar. Então, olha só que interessante. Bem-aventurados que choram. Quer dizer o quê? O cristão verdadeiro nasceu de novo, ele precisa ter essa capacidade de chorar. Chorar faz parte do cristão verdadeiro. Quebrantamento. Aí é claro, né? Não estou dizendo que não estou me referindo ao choro em si, porque pessoas podem chorar mais, outras menos, né? Não é a lágrima em si, mas esse pesar, esse quebrantamento no coração, essa tristeza, especialmente pelo pecado, é algo muito importante. E Deus ele ordena isso. Lá em Tiago ele ordena, né? É um mandamento, né? Na epístola de Tiago ele fala isso. Sacrifícios agradáveis a Deus, com o espírito quebrantado, coração compungido, contrito não desprezarás, ó Deus. Por exemplo, Salmo 51, né? Esse texto de Isaías que eu acho maravilhoso. Né? Assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, a qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar os espíritos dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Então, Deus, ele se agrada da contrição, do quebrantamento, do pesar pelo pecado, né? E é essa que é a primeira bem-aventurança, bem-aventurados pobres de espírito. Pobre de espírito é isso aqui, é uma pessoa contrita, e é só a mesma pessoa que foi impactada pela palavra de Deus, pelo Evangelho, entende o que é o seu pecado, ele entende isso aqui. E o cristão,
quando ele vai crescendo na fé, ele vai também, ele vai aumentando isso aqui, esse quebrantamento pelo pecado. Sabia disso? Não é interessante, irmão? Quanto mais você conhece a Deus, mais você vê a grandeza e a santidade de Deus, mais você vê como pecador você é. Né? Como alguém já ilustrou, é como que uma luz, você está longe da luz. Quanto mais perto você chega da luz, mais você vê a sua sujeira. Ou seja, quanto mais você conhece a Deus, mais você acha que não conhece. Quanto mais você tem, mais você acha que não tem. Muitos autores já disseram, santidade é isso. Santidade é quando você... Uma das características de uma verdadeira santidade, verdadeira piedosa, é quanto mais você é santo, mais consagrado a Deus, menos você acha que é. Né? Isso é uma característica da santidade no povo de Deus. Por quê? Porque isso aqui vai aumentando, o pesar, ele vai, tem alegria, é claro, mas há momentos que ele vai enxergando, Deus é santo demais. Cada vez você tem mais compreensão de quem Deus é, menos você consegue ver coisas boas em si mesmo. Né? Existe aqui um paradoxo, claro, né? A alegria, claro, está junto de conhecer a Deus, mas o temor e o pesar, ele também tem que existir. As duas coisas são ordenadas nas Escrituras. Há momentos que o cristão vai sentir pesar pelo pecado e também alegria. Gratidão, outra emoção espiritual. Nós vemos isso nos Salmos, né? Bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome e não te esqueça de nenhum dos teus benefícios, né? Salmo 103, por exemplo, a gratidão no louvor, especialmente no livro dos Salmos, nós temos a gratidão sendo expressa. É algo muito importante na vida cristã. Misericórdia, a compaixão, né? Misericórdia é essencial para a vida cristã. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ele cita aqui ainda, né, Mateus 23, ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, que dais o dízimo da hortelã, do endro e do caminho, e tens negligenciado os preceitos mais importantes da lei, né? A justiça, a misericórdia e a fé. Então, veja, misericórdia, bem-aventurados os misericordiosos. Então, misericórdia, você perdoar, por exemplo, a pessoa fez mal a você e você não dá a ela o que ela merece. Isso é misericórdia. Paulo enfatiza isso, né? Essa virtude tanto quanto Jesus o fez. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, de ternos afetos de misericórdia. Os eleitos de Deus são revestidos de misericórdia. Isso é maravilhoso, né, irmãos? Zelo. As Escrituras dizem que o zelo espiritual é uma parte essencial da verdadeira religião. Cristo tinha a realização dessa qualidade em mente quando morreu por nós. Por que ele morreu por nós? Um dos motivos. O qual, assim mesmo, se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Um povo zeloso de boas obras. É isso que ele deseja do seu povo, dos seus eleitos. Zelo pelas Escrituras, pela palavra de Deus, pela igreja, zelo pelas coisas espirituais. Ele diz aqui, olha, mencionei somente alguns textos de um número enorme que coloca a verdadeira religião exatamente em nossas emoções. Olha aqui, irmão, está exatamente em nossas emoções. Se alguém quiser contestar isso, muitos têm feito hoje, irmão, não são poucos, não creem assim. Deve jogar fora a Bíblia. Encontra outro padrão, então, pelo qual julga a verdadeira natureza da religião, a natureza da verdadeira religião. Pode jogar fora a Bíblia, porque a palavra de Deus é recheada disso, dessas emoções, né, que o crente, que o cristão precisa ter. É escriturístico, é bíblico, está nas escrituras. Muitos exemplos. Há muitos outros textos. Você lê as escrituras com cuidado, você vai encontrar mais textos ainda. Agora, no próximo ponto, nós temos a questão do amor. E aqui eu quero destacar alguns pontos importantes. A verdadeira religião é resumida no amor. Isso aqui é muito importante entender. O amor é o principal de todas as emoções. Ó. Todas as emoções, qual é a principal? O amor. Acabamos de ver lá, 1 Coríntios 13. Fé é muito importante. Mas sem fé, o justo viverá pela fé. Você não é salvo sem fé em Cristo. Certo? Então, a fé, imagina, a fé é muito importante. Sem fé, você não é salvo. Esperança que Cristo vai voltar, que Cristo reina, esperança que você estará com Ele para sempre, muito importante. Mas pegando a fé e esperança, e ele fala o amor, 1 Coríntios 13, ele vai dizer o que então? Que o amor é maior destes aqui, ele diz, o amor é o maior.
E é isso que, é isso que Jesus ensinou quando alguém lhe perguntou: qual era o maior mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, amarás teu próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos dependem da lei e os profetas. Então, o maior mandamento é o amor. Sabe o que significa? Que na contramão disso aqui, qual é o maior pecado que um ser humano comete? Não estou me referindo ao pecado imperdoável lá, blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas o maior pecado que um ser humano comete é deixar de amar a Deus. Se é o maior mandamento, logo quebrá-lo, não amar a Deus, é o pior pecado, é o amor. Deus nos criou para o amor. É muito forte isso, mas é muito importante entender. A Deus e ao próximo. Destes dois mandamentos depende toda a lei dos profetas. Veja a importância do amor. O Paulo nos ensinou a mesma coisa aqui, olha, o cumprimento da lei é o amor, Romanos 13:10. O intuito da presente administração visa o amor, que procede do coração puro, 1 Timóteo 1:5. E 1 Coríntios 13, né? Vamos irmãos apanhados. Leia lá o capítulo todo, medite. O amor é a maior coisa que existe no cristianismo, é a sua essência. A essência alma do cristianismo é o amor, sem o qual tudo que você fizer, tudo, qualquer obra que você fizer. Paulo diz lá o quê? Entregar o corpo a ser queimado, todos os meus bens para os pobres. Você pode fazer tudo isso. Você pode falar todas as línguas do mundo. Você pode profetizar, você pode ter o dom de cura. Você pode ser como que quase um anjo aqui na Terra. Mas sem o amor, ele diz, não é nada, nada, de nada serve. Essa é a importância do amor. Olha a grandeza disso, irmão. É muito importante isso, né? Isso prova claramente que a verdadeira religião se concentra principalmente em nossas emoções, e o amor não é, pois, somente uma das emoções, e sim a maior delas. Ele é a maior das emoções. É o amor é do amor que surge o ódio. Ódio pelas coisas que são contrárias ao que amamos. De um amor vigoroso, afetuoso e fervoroso a Deus surgem as outras emoções espirituais. Um ódio ao pecado, um temor a desagradar a Deus, gratidão a Deus por sua vontade, alegria em Deus quando experimentamos sua presença, tristeza quando sentimos sua ausência, esperança por um gozo no futuro de Deus, zelo pela glória de Deus. Da mesma forma, o amor ao nosso próprio produzirá todos os outros sentimentos corretos em relação a eles. Então, veja, é do amor que procede as outras coisas, as outras emoções. Então, isso aqui é importante. Uma vez eu vi um pastor falando num púlpito, pastor reformado, tal, presbiteriano, diz assim, que o amor não é emoção. Eu acho que ele estava pensando em ler, precisava ler um livro desse aqui, o Edwards, né? Amor não é emoção. Por que que ele disse isso? Amor não é emoção, porque Deus ordena o amor. Então, logo ele não é emoção. Por quê? Porque emoção não pode ser ordenada. Esse pastor disse o seguinte, e há autores que dizem isso, tá? Não foi só esse pastor, não. Vou dar um exemplo. A alegria ou tristeza, vamos imaginar a tristeza. Fique triste agora, Deus ordena. Você não consegue. Logo, se você não consegue, então não faz sentido. Ele está mandando você fazer uma coisa que você não consegue. Então, o amor, como Deus ordena amar uns aos outros, amar o Senhor, e então o amor não é emoção, entendeu o raciocínio? Porque você tem que fazer isso, é uma ordem. Esse é o argumento, né, deles lá. Se o amor é uma ordem, logo ele não pode ser uma emoção. Porque as emoções não podem ser ordenadas. Bem, isso é completamente antibíblico. Por quê? Porque acabamos de ver que Deus ordena assim várias emoções. Ele ordena, né? Tem muitos textos, faz parte da vida cristã. E há textos que são exatamente explícitos. Alegrai-vos no Senhor. Eu não estou sentindo alegria agora, mas não importa, Deus continua ordenando. E assim, tristeza pelo pecado e assim por diante. Ele ordena. Então, essa ideia de que Deus não ordena emoção não é verdade, que Deus ordena. Essa ideia de que diz que Deus não pode ordenar algo que a pessoa não pode fazer, tem um nome para isso. Se chama arminianismo. O arminianismo que ensina isso. O homem tem livre-arbítrio. Por quê? Porque Deus ordena para ele, arrependei-vos e crede. Ele não, se Deus ordena ele fazer, é porque ele consegue, né? Entendeu? Porque ele consegue. Não é isso? Então, mas nós sabemos que não, o homem está morto. Ninguém pode vir a mim, diz o Senhor Jesus, se o Pai não o trouxer. Então, Deus ordena os pecadores a fazer algo que eles não conseguem? Exatamente. Ele ordena algo que eles não conseguem. Como que pode ser isso?
Veja o exemplo de Lázaro. Cristo deu uma ordem para Lázaro. Qual foi a ordem que ele deu para Lázaro? Sai, saia, né? Sai do túmulo, vem para fora, sai. Cristo deu uma ordem para uma pessoa que estava morta, literalmente morta. Como que ele ia obedecer? Como que ele obedeceu? Ele obedeceu? Ele obedeceu. Não foi isso? Lázaro obedeceu a voz de Cristo, mesmo ele dando uma ordem que ele não podia obedecer. Então, as emoções espirituais, o ímpio não vai conseguir obedecer, ele precisa se converter, é claro, né? Mas mesmo assim, a ordem permanece. E também para o crente, talvez você passe por um momento de dificuldade espiritual, de aridez espiritual, isso acontece, mesmo assim as emoções permanecem aqui comandadas, ordenadas por Deus. Então, o amor é uma emoção? É também. Não é só emoção, mas é emoção. O amor que move as coisas, que move o que nós fazemos por Deus, é o amor, irmãos. Tudo que nós fazemos é pelo amor ao Senhor e pelo próximo. Então, sem o amor, não existe. Então, quando Paulo termina de falar dos dons aqui, em 1 Coríntios 12, o último versículo ele fala assim: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Aí ele começa, ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, etc. O caminho mais excelente. Qual é o caminho mais excelente? É o amor. É o amor. É interessante isso, né? Uma vez eu dei um estudo sobre esse assunto. Não sei se alguém aqui chegou a participar, talvez o Silvio, o Val, não sei que faz tempo desse estudo, que era sobre esse assunto de dons, né, espirituais, tal, cessação dos dons ou não cessação dos dons, etc. E aí, uma coisa muito interessante que acontece é o seguinte, explicando essa questão dos dons, o que que Paulo está dizendo aqui em 1 Coríntios 13? Que o amor é o dom maior, o amor. E depois de explicar tudo, né, sobre os dons, e falar que o amor é mais importante, porque o amor, ele vai ficar, é o único dom que vai permanecer no céu por toda a eternidade, é só o amor. Todos os outros dons vão cessar. Você não precisa de fé no céu, você não precisa de esperança no céu, mas o amor, o céu é um mundo de amor, conforme Edward dizia em outro sermão. Depois de falar tudo isso do amor, a importância do amor, aí os irmãos ainda têm uma perguntinha, mas e o dom de línguas mesmo? É o que mesmo? O pessoal fica maravilhado com o dom de línguas, o pessoal quer saber de línguas, né? Você está falando do amor, da grandeza, da majestade de Deus, derramar o amor dele nos nossos corações, sabe? O amor ao próximo. E o pessoal está preocupado ainda, infelizmente, com as línguas. Isso demonstra o quê? O Paulo diz aqui, são meninos da fé, né? Então, infelizmente, assim, ainda, né, muita imaturidade, né? Em vez de se dedicar, meditar na excelência do dom maior, que é o amor, eles ainda preferem discutir ainda, né, outras questões, né? Então, é triste. As pessoas não compreendem isso. A grandeza que é esse texto aqui de 1 Coríntios capítulo 13 e a importância dele na vida cristã. É a maior de todas as emoções. Sem amor não há nada, não há vida cristã, não há salvação, não há evangelho. O amor de Deus, o amor a Deus, o amor ao próximo. Cristo deixa isso claro. Seguindo aqui, irmãos, ele vai falar aqui também de Davi, Paulo, João e Cristo como exemplo de emoções santas. Há muitos exemplos aqui nas Escrituras de pessoas, né? Então, nas Escrituras, por exemplo, o rei Davi, né? O rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Então, nós temos aqui a questão dos Salmos, por exemplo. Como você lê os Salmos, canta os Salmos e não encontra nenhuma emoção ali sendo expressa, é impossível, né? Gratidão, temor, pesar, alegria, amor, ódio ao pecado, ao mal, tudo está lá no livro dos Salmos. Por isso João Calvino disse, né? É uma anatomia. O livro dos Salmos é uma anatomia de todas as partes da alma humana. Tudo está lá, as ordenanças, né, com relação a todas essas questões das emoções. Então, Davi está lá. As emoções estão frequentes lá citadas nos Salmos. Outro exemplo é o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, pelo que as escrituras dizem dele, parece ter sido um homem de vida emocional altamente desenvolvida. Veja as cartas de Paulo, né? Com as coisas que ele escreve, você prestar atenção como ele expressa o seu amor pela igreja, pelas pessoas até em particular, você vai ficar surpreso. Muitas vezes, eu lembro de um texto em Romanos 9, que ele diz o seguinte, ó, Romanos 9, os primeiros versículos, né? Ele diz assim, por exemplo, Paulo, em Cristo digo a verdade, não minto, é o versículo 1, tá? Capítulo 9.
dando-me testemunha com minha consciência do Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. O coração dele estava partido, grande tristeza, contínua dor no meu coração, por causa dos meus irmãos, os compatriotas dele, está falando dos judeus aqui. Ele sofria por causa disso, o amor que ele tinha. Então você vê as cartas dele são transborda amor pelas pessoas. Há muitos textos, há muitas referências que os irmãos podem ver, muitos. Isso é incrível, maravilhoso, né? A alegria, como em Filipenses, estava preso. Ele ordena essa alegria, ele mesmo encontrou essa alegria. Ele fala: "Eu encontrei contentamento, né? Tendo muitas coisas ou tendo pouco, em tudo aprendi a estar contente", ele fala, né? Esperança, o zelo de Paulo, é incrível, né? O zelo dele, lágrimas, tristezas, lá em Atos, quando ele se despede, né? Então nós vemos isso nele, em Paulo, um coração grande, né? O seu coração é uma grande série de emoções. Ele transborda. Leia Martin Lloyd Jones comentando, pregando sobre Romanos ou Efésios, ele fala isso, né? E parece que ele quer escrever, ele quer falar de um modo tão profundo, que tão emocionado quando ele está escrevendo. Você pega Romanos 9, 10, 11. Romanos 10 e 11 ele fala da incredulidade dos judeus. Ele fala da soberania de Deus. Só você, quando ele termina, imagina Paulo escrevendo isso aqui, irmãos. Quando ele termina falando quem é Deus na sua soberania, na sua grandeza, na sua majestade, e no mistério da obra da salvação dos gentios e judeus. Ele mesmo parece que ele fica tão maravilhado, e você lê isso aqui, Paulo escreve isso aqui com lágrimas, né? Os últimos versículos de Romanos 11, ele diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis os teus caminhos, porque quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória por isso eternamente. Amém. Será que Paulo está dizendo isso aqui sem nenhuma emoção? Assim, é impossível, né? Impossível. Ele vai trazendo todo o argumento dele, né? No final ele conclui: a majestade de Deus, eu não entendo. É como se ele dissesse assim: olha, eu não entendo muito bem ali, quando ele fala de Romanos 9, né? Deus fez o vaso para perdição, o vaso de ira, que vai receber a salvação, né? Os vasos de honra. E ele fala: mas quem és tu, homem, para discutir com Deus? Ou seja, ele não dá uma resposta. Provavelmente nem ele sabia, né? Uma resposta completa acerca dos mistérios da soberania de Deus. Mas uma coisa ele sabe: final desse contexto todo que ele está escrevendo, ele vai dizer o quê? Ó a profundidade das riquezas, etc. Ou seja, Deus pode não ser compreendido em toda a sua soberania, mas ele é adorado. Mas Deus deve ser adorado de todo o coração, porque ele é digno de toda a honra. Quem conheceu a mente do Senhor? Leia Efésios, leia Romanos, as Escrituras, Paulo, com essa perspectiva, irmão. Paulo está com o coração transbordando de alegria, às vezes né, de emoções, melhor dizendo, né? De amor, às vezes tristeza, às vezes alegria, e está transbordante o apóstolo Paulo quando ele escreve isso. Então não é uma coisa seca, fria, não é, não pode ser. O apóstolo João foi o mesmo tipo de homem, né? É evidente tudo que ele escreveu, é uma pessoa de vida emocional profunda, o apóstolo João. Irmãos, leia a epístola de João, as epístolas, quando ele fala do amor, né? O amor, ele fala que o mais importante, ele fala a mesma coisa que fala sobre o amor, sobre amar os irmãos. Se nós não amamos os irmãos, nós somos mentirosos. Ele fala muito sobre a vida do amor, né, na vida do cristão, nas suas epístolas. Dizem, não faz muito tempo que eu li isso, eu li ou ouvi, que o apóstolo João, no final da sua vida, ele antes de ir para Pátimo, né, estava em Éfeso, e dizem que ele ia para a igreja já idoso, é o único sermão que ele pregava, o amor. Dizem que era isso, né? Ele pregava o amor na igreja, apenas o amor. Era o sermão que ele pregava. Para eu pensar nisso, a pessoa que andou com Cristo e dos apóstolos, o mais próximo de Cristo, que reclinou sua cabeça no seio de Cristo, esse é um homem de vida emocional muito profunda. Leia a sua carta, as suas cartas, né? Você vai ver isso. E o maior exemplo de todos, nosso Senhor Jesus Cristo. O coração dele era extraordinariamente terno e afetuoso. Expressou sua retidão abundantemente em emoções santas. Teve o mais ardoroso
vigoroso e forte amor por Deus e pelos homens que jamais existiu. Foi seu amor santo que triunfou no Getsemane, quando lutou com o medo e a dor. A sua alma ficou profundamente triste até a alma. Mateus 26. Então, a alma de Cristo ficou profundamente triste até a morte. Essa foi a emoção que Cristo sentiu no Getsemane, né? O zelo, né? Nós vemos lá o zelo dele por Deus, quando ele expulsou lá os mercadores, né? O zelo da tua casa me consumirá, por exemplo, citando o Velho Testamento. O pecado dos homens, indignado e conduído com a dureza de seus corações. Ele sentiu isso. E ele chegou a derramar lágrimas aqui, né? Quando considerou o pecado e a miséria. Quando ia chegando, vinha na cidade, chorou. Ele chorou, Cristo chorou, irmãos, muitas vezes. Ah, se conheceras por ti mesmo ainda hoje o que é devido à tua paz. Lucas 19. Muitas vezes lemos sobre a misericórdia e compaixão de Jesus. Ele teve compaixão em muitas vezes. O livro de Hebreus diz que ele se ofereceu com forte clamor e lágrimas, diz lá em Hebreus. Então, isso está presente em Cristo. E quando Lázaro morreu, ele demonstrou sua emoção, ele chorou, né? E as suas palavras afetuosas de despedida aos seus discípulos. Lá em João, leia lá, João 13, 14, 15, 16, 17, né? Na sua intimidade com os discípulos ali, ele falou de maneira muito afetuosa com eles, antes de ser crucificado. Então, irmãos, nós vemos isso nos evangelhos, nós vemos isso em Paulo, Pedro, João, nós vemos isso em Davi, nos Santos do Velho Testamento. Como alguém pode negar que essas emoções são importantes para a vida cristã? Como diz Edwards aqui, joga sua Bíblia fora. Você não vai encontrar outro padrão. Se você não aceitar o que está aqui nas Escrituras, você vai usar o quê? Como padrão. Como que você vai negar isso? Biblicamente, não tem como negar. Próximo ponto aqui ainda, emoções no céu. Sem dúvida, no céu há uma religião verdadeira. Olha o argumento dele. Ele quer ainda ele citou os textos bíblicos, mas ele vai além. No céu, a religião é verdadeira? Digamos assim, no céu? Com certeza, né? Sem dúvida, no céu, lá a religião é absolutamente pura e perfeita. De acordo com os quadros que as Escrituras nos dão do céu, a religião lá consiste principalmente em amor e alegria expressos nos louvores mais fervorosos e exaltados. Ora, a religião dos santos no céu é a religião dos santos na terra tornada perfeita. Irmão, olha isso aqui, ó. É isso que, ó, olha bem essa frase. A religião dos santos no céu é a religião dos santos na terra. É a mesma, porém no céu, tornada perfeita. Os irmãos viram a frase do Samuel Rutherford, né? Ele diz, a graça. O que é a graça, né? A graça é maravilhosa, mas a graça experimentada é a glória na sua infância. Então, o amor aqui experimentado aqui na terra, dele para com Deus, para com os homens, para com os irmãos em Cristo, etc., né? É apenas uma infância comparada ao céu, é o início. A vida, a eternidade começa aqui, João 17:3. A vida eterna que te conheçam a ti. Então, conhecer a Deus, conhecer a Cristo agora, é o começo da vida eterna. É como se fosse a infância, né? Da verdadeira, perfeita, melhor dizendo, perfeita religião no céu. Então, textos como 1 Coríntios 13 provam isso, né? Na parte 3 ele vai comentar algo também nesse sentido aqui, né? Se lá realmente tem uma religião de emoção, então toda religião verdadeira deve ser de emoção. Esse é o argumento dele. Ele gosta sempre de argumentar assim, né, nos seus livros, né, Weder? Muito interessante. O modo de aprender a natureza da verdadeira. Olha, isso aqui é bem, né, uma reflexão aqui mais filosófica, né? O modo de aprender a natureza verdadeira de qualquer coisa é ir até onde encontra essa coisa numa sua forma mais pura. Entendeu? Qual é a forma, onde está a forma mais pura dessa coisa? No caso da religião, está no céu. Então devemos, portanto, levantar nossas mentes até o céu para sabermos como é a verdadeira religião. Isso ocorre porque todos que são verdadeiramente espirituais não são deste mundo. São forasteiros aqui, pertencem ao céu. Nasceram do alto e o céu é sua pátria nativa. A natureza que recebe em seu nascimento celeste também é celeste. Então aqueles que são de Deus são nascidos de Deus. A vida da verdadeira religião no coração do verdadeiro crente é a semente da religião do céu. E Deus nos prepara para o céu, conformando-nos a Ele. Isso aqui é um outro assunto, irmãos, que a igreja precisa estudar hoje. O céu. Sobre o céu. Uma doutrina também esquecida, né?
Céu é o inferno, né? Céu as pessoas não conhecem, não sabem biblicamente definir o que que é, e é muito importante. Mas um dos aspectos é esse aqui, o amor no céu, as emoções. Se a religião do céu é de emoção, nossa religião na terra também deve ser semelhante. Ok, irmãos, então isso aqui é maravilhoso para você, para nós meditarmos, né? Sobre as emoções do céu. Continuando ainda, irmãos, deveres religiosos e as emoções. Oração. Irmãos, a oração, por mais que muitas vezes pode ser difícil, né? Orar. E a propósito, se você acha orar uma coisa muito fácil, tome cuidado, né? Porque talvez você não esteja orando corretamente. A oração das coisas, talvez a atividade mais difícil. Martin Lloyd Jones diz que a oração é a atividade mais elevada da alma humana, é a oração. Agora, não há emoção na emoção? Pode ser que nem toda vez que você ore, você não sinta a emoção, mas ela é importante. Foi John Bunyan que disse, é melhor você ter um coração, não é bom você ter palavras, né, sem um coração, é melhor ter um coração e as suas emoções sem palavras. É muito melhor do que palavras demais sem o coração ali na oração. A oração, é, você vê nas escrituras, como o relato de Ana, ela derramava sua alma perante o Senhor. Ela estava tão emocionada que o Eli falou que ela estava bêbada, né? Você já orou assim? Você já orou, fez alguma oração assim, que Deus tocou seu coração de tal maneira que você orou como Ana, no caso dela por um filho ou por alguma outra coisa, né? Isso é maravilhoso, irmãos. A oração, né, faz parte, a emoção faz parte da oração. Louvor, cantar louvores a Deus, né? Também, né, expressa emoções. Livro dos Salmos, acabamos de falar, livro dos Salmos. Livro dos Salmos é algo maravilhoso, né? Batismo e a ceia do Senhor. O batismo e a ceia, irmãos. Muitas pessoas são indiferentes com relação ao batismo, com relação à ceia, hoje em dia, nas igrejas em geral, né? Eles não conseguem, parece que ali tem aquela reverência, aquele temor na ceia do Senhor. E quando vem um batismo também, né? Eu participo ali, né? De um momento que há um batismo. A ceia do Senhor, a confissão de fé de Westminster diz que os elementos, no caso o pão e o vinho, Cristo está tão presente na ceia quanto esse alimento está na sua boca. Algo assim diz a confissão de fé. Então você experimenta aquilo, o vinho, o pão na sua boca, é o próprio Cristo presente na ceia. Não estou falando de transubstanciação, claro que não. Mas a presença espiritual de Cristo tem que ser tão real para você quanto o vinho e o pão está na sua boca. Isso é maravilhoso. E para isso que ele nos foi dado. Por isso que Cristo nos deixou, por causa da nossa fraqueza, nos deixou coisas palpáveis, né, na sua ordenança, no caso da ceia, né? Pregação, irmãos. Pregação hoje precisa ser totalmente transformada, mudada. Isso aqui, para mim, é outro assunto que tem aula só sobre. A gente tem que falar só disso aqui, algum dia, só sobre o que é a pregação verdadeira. O que nós vemos nas igrejas não é pregação. Ao meu ver, não é pregação. Pregação genuína é outra coisa. Pregação não é estudo bíblico, não é uma aula. Hoje estamos fazendo aqui uma aula. Pregação transcende muito isso aí. Não é uma palestra. Pregação vai muito além disso. Pregação ela precisa ser extremamente piedosa, fervorosa, convidar os pecadores a vir a Cristo. Precisa ser uma pregação que toca, de fato, as emoções dos cristãos. Não emocionalismo, é claro, mas é uma pregação que muda, né, de fato, a vida dos cristãos, é aquela que toca no coração. E para isso o pregador precisa estar alinhado com Deus, sua alma, seu coração. Um livro que trata muito bem desse assunto. A tradução não gostei muito, né? Da editora Vida. Não gostei muito. É esse aqui, ó. Poder pela Oração. Para quem é pregador, tem que ler esse livro aqui. Todo ano tem que ler esse livro. Ian Bounds. Um dos melhores livros já escritos sobre esse assunto. Para pregadores, no caso, né? É muito importante a questão da pregação. E você também. Paulo pede oração. Então, você também, que não, se você não for pregador, palavra, Paulo lá, como pregador, ele pede oração para o povo de Deus. Então, você também está envolvido com a pregação, no sentido que você precisa orar pelos pregadores, pelos pastores, pelo pastor.
né, da determinada igreja, da sua igreja, não sei, mas você precisa orar. Paulo diz lá, orai por mim para que me seja aberta, que haja poder na pregação, que a palavra tenha livre curso. Ele fala lá em Tessalonicenses, orai por mim, irmãos. O apóstolo Paulo fala isso. Então a igreja toda tem que estar envolvida com a questão da pregação. Continuando ainda, estamos quase terminando, irmãos, quase terminando. Emoções e dureza de coração. Outra prova que a verdadeira religião se encontra nas emoções é que as escrituras muitas vezes chamam o pecado de dureza de coração. Chama isso de pecado. Dureza de coração é pecado. Frieza, então, né, que muitos manifestam, a dureza de coração. Chamam isso de, a Escritura chama isso de pecado. Olhando-nos ao redor, indignado e conduído com a dureza de vossos corações. Oxalá ouvisses hoje sua voz, não endureçais o vosso coração como em Meribá, etc. O Senhor, por que nos faz desviar dos nossos caminhos? Por que endurece o nosso coração? Para que nós temos Isaías 63, uma oração aqui de Isaías, esse texto é maravilhoso, né? Tem a ver com avivamento, né? Endureceu a sua cerviz e tanto obstinou no seu coração que não voltou ao Deus de Israel. Junto com esses textos, considerem também as escrituras descrevem a conversão como tirar da sua carne o coração de pedra. Exatamente isso tem a ver com a conversão. A pessoa ela é insensível às coisas de Deus. Quando ela nasce de novo, ela tem agora uma nova percepção espiritual. Isso é muito importante. Um coração duro é, obviamente, aquele que não é fácil de mover ou impressionar com emoções espirituais. Como pedra, frio, insensível, sem sentimento para com Deus e a santidade. É o oposto, então, de um coração de carne, o qual tem sentimento e pode ser tocado e movido. Segue-se, portanto, olha a conclusão dele, que santidade de coração consiste ou principalmente em emoções santas. Nossa, isso aqui é maravilhoso. Olha a conclusão que ele coloca. Coração endurecido, frio, sem emoções, chamado de pecado nas Escrituras. Tá? Quantas de nós, né, hoje no nosso país, quantas pessoas precisam ouvir isso, saber disso? Quantos louvam, né, a frieza? Ah, tá bom assim mesmo, o frio, tal. Não é assim. A Escritura ensina. Por último, que ensinamentos sobre emoções podemos aprender, então, de tudo isso? O que podemos aprender de tudo isso? Primeiro, aprendemos quão grande erro é rejeitar todas as emoções espirituais como se não houvesse nada sólido nelas. É um erro você rejeitar as emoções. Então, aqui a irmã Val comentou aqui, ó. Nós precisamos, reformados, né? Precisamos nós, principalmente reformados, buscarmos o equilíbrio. Pois com medo de parecermos pentecostais, tememos demonstrar emoções santas. Exatamente. Então, é um grande erro fazer isso, rejeitar as emoções. Só porque tem lá, né? Hoje, nossa época, pentecostais, carismáticos, etc. Rejeitar é grave. Com todos os textos que nós vimos, tudo que vimos até agora é grave. Este erro pode surgir após o avivamento religioso, após o avivamento, né? Tendo em vista que as emoções vivas de tantas pessoas parecem desaparecer completamente tão depressa, as pessoas começam a desprezar todas as emoções espirituais, como se o cristianismo não tivesse nenhuma relação com elas. Isso é o que acontece. Então, aconteceu esse movimento, vamos citar o movimento pentecostal, tem muitos abusos, etc., extremos, aí por isso, então, está tudo errado, né? É isso que nós temos que tomar cuidado. Existe aí, nas escrituras, um equilíbrio bíblico, né? Então, isso é um extremo, né? O outro extremo é ver todas as emoções religiosas vigorosas como sinais de verdadeira conversão. Olha lá. É isso que ele vai tratar no próximo capítulo também. As emoções, então, é um erro você acreditar que todas elas são bíblicas, todas elas são de Deus. Não necessariamente. Se as pessoas, principalmente, perdão, se as pessoas simplesmente parecem ser muito calorosas e cheias de loquacidade espiritual, os outros concluem que deve ser cristão. Então já que ela tem muita emoção, por isso só não deve ser cristão. Não necessariamente. O que Satanás faz? Ele diz aqui, ele nos empurra de um extremo ao outro. É isso que ele gosta de fazer. Nesse assunto e tantos outros assuntos da vida, irmão. Satanás, ele nos empurra de um lado para um extremo, o outro, ventos de doutrina. Por isso que uma das peças da armadura cristã, ao lutar contra Satanás, é o sapato lá. Lembra do que ele fala? Das sandálias, né? Que é calça. Parece que Paulo tinha em mente uma sandália que tinha cravos embaixo, na sola, para você andar firme, não ser levado para um extremo, nem para o outro extremo. Você está com o pé firme ali.
na verdade de Deus, no equilíbrio bíblico, né, das verdades de Deus. Então ele gosta de fazer isso, Satanás. Quando ele vê que as emoções estão na moda, semeia o joio entre o trigo, mistura emoções falsas com a obra do Espírito. Né? Isso que nós vemos, né, em nossos dias. Desse modo, ele ilude e arruína eternamente a muitos, confundindo verdadeiros crentes e corrompendo o cristianismo. Entretanto, quando as más consequências dessas emoções falsas se tornam aparentes, Satanás muda a estratégia. Ele muda a estratégia. Tenta agora persuadir as pessoas que as emoções são inúteis, não servem para nada. Então agora ele muda a estratégia. A emoção não é de Deus, a emoção não é Bíblia. Desse modo, ele procura fechar tudo que foi espiritual para fora de nossos corações e transformar o cristianismo. O que ele procura fazer? Ele procura transformar o cristianismo num formalismo sem vida. É isso que ele procura fazer. Então, o correto, olha aqui, ó, o correto não é rejeitar todas as emoções e nem aceitá-las todas, e sim diferenciá-las. Deveríamos aprovar algumas e rejeitar outras. Temos que separar o trigo do joio, o ouro da impureza e o precioso do sem valor. Isso aqui é maravilhoso, irmão. Olha isso. Não rejeitar todas, nem aceitar todas, e sim diferenciá-las. Muito importante, né? Se a verdadeira religião repousa de tal maneira em nossas emoções, segundo lugar aqui, né? Deveríamos dar muito valor àquilo que produz essas emoções em nós. Deveríamos desejar o tipo de livro, pregação, oração e cântico que nos afetarão profundamente. Vamos buscar, então, essas coisas. Não me interpretem mal. Essas coisas podem, às vezes, despertar as emoções de pessoas fracas e ignorantes, sem lhes fazer qualquer bem à sua alma, bem à alma. Isso é porque é possível para essas coisas excitar emoções que não são espirituais e santas. É possível. Deve haver uma apresentação clara e uma compreensão correta da verdade espiritual em nossos livros religiosos, nossas pregações, nossas orações e nossos cânticos. Sendo este caso, quanto mais tocarem nossas emoções, melhor serão. Terceiro, se a verdadeira religião consiste em grande parte em nossas emoções, temos razão em nos envergonhar por não sermos mais influenciados pelas realidades espirituais. Então, isso aqui é uma vergonha nos nossos dias também. O outro extremo, né? Você é afetado, irmãos, irmãos, vocês são afetados pelas realidades espirituais? A realidade espiritual de Deus, quem é Deus, o ser de Deus, Cristo se entregando na cruz por nós, isso afeta as suas emoções? Você é afetado pela realidade espiritual? Deus nos deu emoções para o mesmo propósito que todas as outras capacidades que possuímos. É uma capacidade que Deus nos deu. Para que serve? É para servir o fim principal do homem na sua relação com Deus. É para isso que nós temos emoções. Ou seja, para glorificar a Deus e para desfrutar dele, para você desfrutar de Deus. Todavia, como é comum que as emoções se ocupem de tudo, exceto realidade espiritual. Então, um homem sem Deus no mundo, ele se emociona com um monte de coisa aí no mundo, né? Porque ele não é espiritual. Em assuntos de interesse mundano das pessoas, ó, prazeres externos, reputação, etc. Todas essas coisas, eles têm desejo, amor, eles têm zelo. Sabia disso? Todo mundo ama alguma coisa. Na verdade, nós amamos, né? O R. Scougal, no livro dele, A Vida de Deus na Alma do Homem, ele fala sobre isso, né? O amor. Essa ideia que é amar a Deus, o dever do homem de amar a Deus. E por que que amar a Deus é a maior felicidade da alma humana? Porque ele nos criou para isso, né? No entanto, como a maioria das pessoas é insensível e indiferente quanto às coisas espirituais, aqui nas coisas espirituais, seu amor é frio. Os desejos são morosos, sua gratidão é pequena. Então a pessoa se emociona mais com um filme, se emociona mais com a partida de futebol, se emociona mais com a novela, sei lá, qualquer outra coisa, qualquer outra atividade. E com as realidades espirituais, não. Então, pode sentar, ouvir sobre o amor infinito de Deus em Cristo Jesus, em Jesus Cristo, a morte e a agonia de Cristo pelos pecadores, salvação pelo seu sangue, do fogo eterno do inferno, para as alegrias inexprimíveis do céu, e permanecem frias, sem respostas, desinteressadas. O que mais poderia mover nossas emoções nessas verdades? Coisa alguma poderia ser mais importante, mais maravilhosa, ou mais relevante, ou mais relevante? Poderia algum cristão nutrir o pensamento que o glorioso Evangelho de Jesus Cristo não moveria, excitaria nossas emoções? Na verdade, é o oposto. Deus planejou isso. Ele planejou nossa redenção de um modo que ela fosse revelada de maneira tocante, de modo mais intenso e tocante. Deus fez isso propositalmente, exatamente para tocar nossas emoções.
A personalidade humana e a vida humana de Jesus revelam a glória e beleza de Deus na forma mais comovente imaginável. Assim como a cruz mostra o amor de Jesus pelos pecadores de modo mais comovente, também revela a natureza odiosa de nossos pecados de modo mais tocante, pois vemos o terrível efeito que nossos pecados tiveram em Jesus ao sofrer por nós. Na cruz também vemos a revelação mais impressionante do ódio de Deus pelo pecado, a sua justiça e ira ao puni-lo, mesmo sendo seu próprio infinitamente amado filho, e tomou o nosso lugar. Deus abateu-o com a morte. Quão rigorosa é a justiça divina, rigorosa, rigorosa e quão horrível a sua ira. Daí, então, como deve ser grande a nossa vergonha, visto que essas coisas não nos atingem mais. É uma vergonha, então nós não nos emocionarmos com o Evangelho. Ler o Evangelho e ser tocado por ele. Deus planejou que assim fosse, mas preferimos, às vezes, nos emocionar com outra coisa. O irmão William escreveu aqui, né? Amamos aquilo que conhecemos, quanto mais conhecemos, mais amamos. Exatamente. Isso serve, por exemplo, na relação conjugal, né? Casamento. Quanto mais tempo passa, mais você conhece seu cônjuge, mais você passa a amá-lo, passa a amá-la. E assim é o nosso relacionamento com Deus. Mais você conhece, mais você passa a amá-lo. Irmãos, vou terminar aqui. Então, resumindo, esses são os ensinamentos finais. Deus preparou o evangelho para que nós fôssemos tocados. Emoções e dureza de coração é pecado. Atividades cristãs, oração, louvor, pregação, batismo e a ceia, devem estar recheadas de emoção. O céu é um lugar de emoções. A religião perfeita está no céu. Se lá tem emoções, como o amor, por exemplo, logo, né, a religião verdadeira de emoções. Exemplos da Bíblia: Davi, Paulo, João e o próprio Cristo. O amor como a emoção principal de todas, e vimos aqui logo no início de hoje, né, alguns exemplos bíblicos, trechos, muitos versículos bíblicos, que demonstram que a emoção espiritual, ela é bíblica, ela é necessária. Você tem experimentado isso na sua vida? Tem sido tocado pela palavra de Deus? Ao ler um livro, né? Ao ler sobre o Evangelho, ler o próprio Evangelho, ler a palavra de Deus, Deus falando contigo, você pode dizer: Senhor, como ardia o meu coração naquele momento que eu estava refletindo, meditando nas Escrituras. Senhor, como ardia esse fogo no meu coração por Ti, o amor, o zelo, uma alegria, e às vezes o pecado também é tristeza. Você tem experimentado isso, irmão, na sua vida? Então, se nós não temos, que nós possamos nos arrepender. Possamos nos arrepender. E se temos, que glória a Deus, se temos, porque é assim que desfrutamos de Deus. Ele vai dizer mais para frente isso, o Edwards aqui no livro, que é assim que você experimenta as coisas de Deus, por meio das emoções. Você entende com a sua mente uma verdade do Evangelho e você depois desfruta ela lá no coração. É assim que você tira ali, você experimenta. É como você é como igual comer uma comida deliciosa. Você sabe que ela é boa, a comida foi feita, seu prato favorito aí que sua esposa fez, por exemplo, você olha isso aqui é maravilhoso. Mas quando você coloca na boca, você sente aquele sabor, isso é maravilhoso. É assim que é com o evangelho. Você entende com a sua mente, isso aqui é a verdade de Deus. Mas quando ele desce para o seu coração, você sente um sabor espiritual. E é assim que você desfruta das coisas espirituais. E esse sabor está nessas emoções que ele descreve aqui. Irmãos, eu falo muito, então vou terminar aqui agora e perguntar aos irmãos se tem algum comentário, alguma pergunta, antes de nós orarmos para concluir. Os irmãos fiquem à vontade. Uma pergunta, um comentário? Irmão, eu queria frisar alguns pontos que eu achei interessante do que a irmã Val comentou, por exemplo, esse extremo, né? Eu acredito assim, como o irmão uma vez comentou, né? O catolicismo romano ele fica muito, bate muito nessa questão de temperamento, né? Que a gente discutiu no grupo, né? Uhum, Eu acho, assim, quando eu era romanista, né, o padre fazia uma diferenciação. Ele falou assim, né, a emoção, ela é um bem em si porque ela é um dom de Deus. O problema não é a emoção, é o emocionalismo, né? É,
eu vejo que o meio reformado no Brasil talvez não entenda que essa emoção, ela não é natural, ela é sobrenatural, ela vem da parte de Deus. Eles estão raciocinando como se viesse de nós mesmos, né? Isso. É bom fazer uma diferença, que emoção espiritual, ele está dizendo que é bíblica, é diferente de emocionalismo. O que que é, vou definir para os irmãos, caso, irmãos, não sei se ficou claro. O que que é emocionalismo? Emocionalismo seria o seguinte, vamos supor, a pessoa vai na igreja, e ela se emociona lá com o cântico, ela se emociona, ela chora, tal. E ela chega em casa, e ela nem sabe muito bem, não entendeu muito bem a mensagem lá, né, que está sendo falado, mas ela se emociona, porque a melodia também nos emociona, mas as melodias podem nos emocionar. O irmão sabe muito de música e entende isso, né? Os irmãos são músicos, acho que a esposa do irmão Edson também, que é músico, sabe disso. A melodia, ela mexe conosco, né? Então, isso aí acontece. Aí a pessoa se emociona, tá? Aí ela chega em casa, ela liga a televisão, assiste a novela, vou dar um exemplo, tá? Se emociona do mesmo jeito. Então, qual que é a diferença, né? Então, isso aí não é emoção espiritual, ela acaba sendo uma emoção mais humana, né? Isso que você quer dizer como emocionalismo. O que que é o correto, então? É o fruto do entendimento espiritual. Essa é a diferença. Você escreveu aqui agora, né? É uma emoção não subordinada ao entendimento. Isso é o emocionalismo. Agora, É, você ouviu a mensagem do evangelho, você ouviu a pregação, você entendeu, primeiramente, mexe com o seu entendimento. Não pode pular esse aspecto, não pode pular essa fase. Qual é a primeira fase? O entendimento, entender a mensagem. Caminho de Emaús, novamente. Cristo abriu o entendimento deles para expor as Escrituras. É o entendimento. E depois o coração ardia. Então, se a pessoa não está entendendo nada, está lá gritando na igreja, línguas estranhas, quando ela grita no microfone lá, lá, e a pessoa não faz sentido nenhum. Não é isso? Não faz sentido. É precisa entender o que está acontecendo, entender a mensagem. Aí essa mensagem, sendo ela espiritual, bíblica, o pregador também ali, fervoroso, cheio do Espírito Santo, ele transmite essa mensagem, aí ela produz essa mensagem produz uma emoção espiritual na pessoa. Quando acontecem essas duas coisas, ó, duas coisas. Primeiro, o entendimento, certo? Número um, entendeu? Segundo, as emoções espirituais. Qual é a terceira questão? Mudança de vida. Aí que a pessoa muda a vontade da pessoa, os desejos, né? E é por isso que às vezes nós não conseguimos, temos dificuldades em obedecer mandamentos de Deus. Você sabe que está claro nas Escrituras, você tem dificuldade. É porque você não meditou o suficiente ainda a ponto desse entendimento descer para o seu coração, digo descer entre aspas, é claro, tá deixando ele ali incendiado por Deus, e você muda. Foi isso que aconteceu no caminho de Emaús. Os discípulos estavam tristes, lá, desanimados, etc., não é isso? Estavam ali, naquela situação, e depois que Cristo, no final, quando eles entenderam tudo, o coração ardeu, etc., eles voltaram lá, eles voltam, né? Então eles estavam ali transformados, mudados, porque o coração deles, a afeição deles foi atingida, foi isso que aconteceu. Então teve uma mudança ali, né? Eles deram meia volta no caminho. Então isso é a conversão também, pode acontecer. Ou para o cristão que já é experiente, às vezes tem dificuldade com algumas questões da vida espiritual, é porque ele ainda não fez. Como nós fazemos isso? Como você consegue acender as emoções no seu coração? Tem muitas maneiras. Pregação, oração, cântico. Mas uma das principais, que é negligenciada no nosso dia, é a prática da meditação. Nós não meditamos nas Escrituras, esse é um problema. E Davi disse: enquanto eu meditava, lá no Salmo 39, enquanto eu meditava, ateou-se o fogo. Então, quando você medita nas Escrituras, você pega um texto, pega um versículo, uma porção, você medita como se você estivesse pregando para você mesmo aquele texto. Isso é meditação também. Essa é uma prática que os puritanos ensinam a fazer isso. Eles dizem que às vezes vai demorar para o fogo acender, às vezes é difícil, é como tentar acender com lenha molhada, por causa da nossa frieza espiritual, mas se você insistir, essas emoções vão ser assim, acesas. Uma vez que isso acontece, aí você começa a orar, você nem quer parar mais. Por que essas pessoas oravam tanto? Cristo mesmo, né? Os discípulos e homens aí do passado. Genro do John Knox orava 6, 7 horas por dia. Acho que é uma oração lá chata, monótona, lá, né? Meia hora de acabar. Não, ele tinha prazer, o coração dele estava transbordando daquilo, ele não quer parar, e nem vê a hora passar.
Isso acontece durante avivamentos, irmãos. Um homem que experimentou um grande avivamento no século XX, ele disse o seguinte, uma frase muito interessante: não existe tempo durante um avivamento. Não existe tempo. Quer dizer o quê? A pessoa está orando ali tanto tempo, ela nem vê a hora passar. Orou 2 horas, 3 horas, 4 horas, mas para ela não foi nada, né? Para estar com Deus. Né? Por isso que a eternidade não tem isso, né? Esse problema do tempo, né? Vamos dizer assim, né? Então é isso, entendeu, irmão? Tem o emocionalismo, fruto de. Pode ser qualquer outra coisa, pode provocar emoção. E a emoção espiritual é fruto do entendimento das coisas de Deus, das coisas bíblicas, da Ou doutrina seja, verdadeira. uma emoção consciente, né? Assim, Consciente, mas exatamente. também ela não é forçada, né? Ela também é gratuita, ela é um dom de Deus e que pode ser exercitado, né, irmão? Pode ser exercitado, exatamente. A E irmã é uma Val, habilidade que você vai ter, assim, como eu falei, como não é uma coisa forçada, não vai ser uma necessidade que você vai ter na hora, né? pode ser que não aconteça ali na hora, né? Uhum. Mas em algum Agora, momento, eu achei interessante também é que quando você exercita o amor por uma coisa, você está, ao mesmo tempo, exercitando o ódio pelo seu contrário, né? Por aquilo que lhe é contrário, né? Isso é interessante. exatamente. A irmã escreveu aqui, ó, quebrantamento emocional, exatamente. Quebrantamento. Irmãos, mais alguém? Irmão Anderson, irmão Edson, irmão Emerson, falar alguma coisa? Agora que eu entendi por que que pessoas vão para a igreja, sente arrepio, chora, aquela coisa, mas vai para casa, bate na esposa, fecha o pessoal no trânsito, fala palavrão, porque realmente a pessoa se emociona. Mas como não é uma emoção subordinada ao entendimento, então é o emocionalismo no caso, né? Antes eu Emocionalismo. pensava que ou a pessoa não está fingindo, não está se emocionando, mas realmente está se emocionando, mas não é subordinado ao entendimento, então é um emocionalismo só. Emocionalismo. Uhum. Acontece muito, né? Infelizmente. E ali o próprio conteúdo que é transmitido na igreja não é superficial, né? É superficial, infelizmente. Então não vai produzir a emoção verdadeira, né? Vamos mais alguém? Irmão Emerson, Edson, não? Então nós vamos orar, então, né? Nós encerramos. Então, o irmão Emerson está conosco hoje, eu pedi para ele fazer uma oração para encerrar. Tudo bem, irmão Emerson? Consegue fazer? Irmão Emerson, consegue, ok. Quem mais? Deixa eu ver. Irmão Edson também? Pode fazer uma oração, irmão Edson? Sim. E o irmão Anderson, para encerrar. Com 3 orações para encerrarmos. Oremos, irmãos. Santo Deus, eterno Pai, te louvamos, ó Deus, e te agradecemos pelos momentos aqui vividos em torno da tua palavra, Deus, que tu venha transformar, Senhor, as nossas vidas, a nossa igreja numa igreja de amor. Ó. Não um amor mundano, mas um amor vindo de ti, ó Deus. Que tudo que possamos fazer, ó Pai, possa ser do teu agrado. Que as nossas ações possam refletir o teu amor para com o mundo. Ter o mesmo sentimento, ó Deus, como é descrito na palavra de Deus, o mesmo sentimento que houve teu Filho Jesus Cristo. Que possamos seguir os exemplos de Cristo, ó Pai, e dedicarmos, Senhor, as nossas vidas a Ti. Que as nossas emoções possam ter dirigidas por Ti, ó Pai. Por isso te pedimos perdão, Deus, por muitas vezes praticarmos, Senhor, esse emocionalismo, ou muitas das vezes também irmos ao contrário, né? Não buscarmos, Senhor, a emoção em Ti. E que, como foi proposto, que o Senhor nos dê um equilíbrio, o equilíbrio vindo de Ti, ó Deus, para a Tua Santa Igreja. Transforma-nos, ó Pai, pelo poder da Tua Santa Palavra, ó Pai. Ser com cada vida, Senhor, que Tu coloca nas nossas mãos. Senhor, te louvamos e te agradecemos pelo Teu servo Joelson, Deus. O Senhor esteja a cada dia o capacitando para trazer estudos, Senhor, para a Tua igreja. Que Tu esteja também abençoando cada vida, Senhor. Não só os nossos ouvintes aqui, mas essa nossa associação, ó Pai. Que possa ser para honra e glória do Teu santo nome. Como foi colocado, o Senhor esteja abençoando, Senhor, a vida das irmãs, ó Pai, que não puderam estar presentes, motivo de saúde, de trabalho, que o Senhor esteja nos abençoando. Novamente, ó Pai, te peço, ó Deus, que Tu renove a gente a cada dia. Em nome de Cristo Jesus. Amém.
Meu Deus e Pai, nós queremos te bendizer o teu nome, louvar ao Senhor, ó Pai, oferecer toda glória, toda honra ao Senhor, que é digno de receber, Deus, todo louvor. Te louvamos por esta semana, Pai, que passou. Nós contamos com a tua provisão, com o teu sustento, com a tua graça, nos ajudando, ó Pai, nos mais diversos momentos, nas mais diversas situações em que chegamos. Ó Pai, tão somente porque o Senhor nos conduziu e nos manteve, ó Pai. Te louvamos por todos aqui representados nesta reunião, por mais essa oportunidade de lermos a tua palavra, meditar nela, de pensarmos, ó Deus, sobre esses assuntos tão importantes para a nossa vida. Deus, muito obrigado mais uma vez por esta oportunidade, ó Deus. Louvamos pela vida do irmão Joelson mais uma vez, que tem nos conduzido nesses estudos, ó Pai. Ó Deus, e queremos agora também te pedir, ó Deus, tua misericórdia. Deus, perdoa os nossos pecados. Ó Deus, o Senhor possa se apiedar de nós, que somos tão duros muitas vezes, tão frios, Pai, tão difíceis, tão falhos, ó Deus, em fazer aquilo que muitas vezes nós já até sabemos que temos que fazer, conhecemos, mas a nossa carne nos impede de fazer a tua vontade. Portanto, ó Deus, nos quebranta, Deus acende, ó Deus, de fato, a chama do entusiasmo, da vontade, da disposição em nosso coração para, Deus, termos prazer no Senhor e nas coisas do Senhor a cada dia. Ó Senhor, que o Senhor possa nos fazer voltar ao primeiro amor, a esta chama do primeiro amor, assim como o Senhor fala à igreja em Éfeso, no livro do Apocalipse, que assim possa ser conosco também. Nos mostre onde erramos, para que possamos nos arrepender e voltar, ó Pai, às práticas das primeiras obras, das virtudes que o Senhor espera ver em nós, ó Deus. Ó Deus, mas nós só podemos fazer isso contando com a tua graça, com a tua misericórdia. Portanto, ó Pai, nós suplicamos, nos ajude, Senhor, nos ajude para que possamos experimentar, ó Deus, conhecer a verdadeira doutrina, experimentar as verdadeiras afeições, ó Deus, e que possa acontecer mudanças em nossa vida, Deus, para que assim, de fato, nós possamos experimentar avivamento em nós e que o Senhor possa avivar a tua obra também ao redor de nós, até mesmo distante de nós, nas igrejas do nosso país, Pai, que assim o Senhor possa fazer cumprir a tua vontade no nosso meio. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor não nos desampara, o Senhor não nos deixa sem a tua palavra, que nos exorta, que nos consola, que nos aponta o caminho. Por isso nós muito te louvamos, porque o Senhor demonstra, sim, para conosco um grande amor, para como filhos, ó Deus, aqueles que sabem que tem um Pai que ama e cuida e que não os deixa só. Por isso, ó Pai, nós louvamos ao Senhor, te adoramos, bendizemos e agradecidos nós oramos no nome de Jesus. Amém. Glorioso Deus, amado Pai, Deus de graça e misericórdia, é um Deus que nos criou, que nos formou, o Senhor que nos criou com pensamentos, com inteligência, com sentimentos, com emoções. O Senhor que fez tudo muito bom. Infelizmente, o pecado de Adão e Eva fez com que as nossas emoções, os nossos sentimentos fossem prejudicados pelo pecado. Pedimos perdão ao Senhor. Muitas vezes sermos emocionalistas, ter uma emoção sem conhecimento, sem entendimento, ou até mesmo fingir, porque as pessoas do lado estão sentindo alguma emoção e a gente quer fingir, ou ir para o outro extremo também, negar, não ter sentimento nenhum.
uma frieza espiritual. Que o Senhor possa nos dar temperança, meu Deus, temperança. Que o Senhor possa nos dar o equilíbrio para que possamos estar participantes aí da verdadeira religião. Que possamos olhar também para o céu, como foi falado aqui, olhar para o céu, que é a forma mais pura da verdadeira religião, e se basear por lá também. Ajuda-nos nesta caminhada, não é fácil, mas que o Senhor esteja nos confortando, nos consolando, o Espírito Santo nos guiando, guiando nossos passos, guiando a nossa caminhada aqui nesta terra, meu Pai. Cristo disse que no mundo teremos aflições, mas era para a gente ter bom ânimo, pois Ele venceu o mundo, que possamos descansar no Senhor, que possamos lançar no Senhor os nossos anseios, os nossos medos, as nossas incertezas, as nossas inseguranças, nosso desespero, que possamos lançar nossas tristezas no Senhor, pois o Senhor tem cuidado de nós, que o Senhor possa cuidar de nós. Pedimos para que o Senhor abençoe essa semana, que se inicia hoje, com esse estudo maravilhoso. Esteja abençoando o irmão Joel, sua família, os irmãos aqui presentes, as famílias aqui representadas, os que não puderam estar aqui agora hoje. Que o Senhor esteja abençoando, ajudando, auxiliando, meu Pai. Que tudo isso cresça, frutifique. Pedimos encarecidamente que o Senhor nos ajude, traga mais trabalhadores para a sua seara, que o Senhor possa capacitar mais vozes no deserto, para que possamos ter igrejas bíblicas, igrejas genuínas, com pregação genuína, bíblica, e que possamos sermos alimentados por Ti, pela Tua palavra, que possamos congregar, Pai. Nos ajude a congregar, nos ajude a ter igrejas abertas, nos ajude, que o Senhor também possa nos usar também, Pai. Que o Senhor esteja nos usando, assim como já está usando, que o Senhor possa usar cada vez mais e mais, para a sua honra e para a sua glória. Seja conosco, deixe tudo em suas mãos. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe a todos. Boa semana. E a gente se vê na próxima, né? Deus abençoe grandemente cada um de nós. Obrigado, Val. Deus abençoe. Lembranças para vocês também. Um abraço para vocês também. Deus abençoe. Amém. Descanso, né? Obrigado, obrigado a todos. Meu irmão João, Deus abençoe, viu? Abençoe. Deus abençoe, irmãos. Boa semana para todos. Irmão Anderson, Deus abençoe, família. Irmão Nós, Edson, Deus abençoe. Boa noite. Boa noite. Até a próxima. até a Até a próxima. próxima. Deus abençoe, Silvio. Até a próxima.